Olá, paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou continuar falando da série referente à palavra igreja. A palavra é igreja. Então vou começar a fazer diferente. Hoje eu vou começar a falar do curso que eu falei do último vídeo que eu postei no canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então nós vamos começar e continuar falando do curso da série de ovinocultura, que é a criação de ovelhas. Então nós estamos falando do tema raças e cruzamentos de ovinos. Então eu vou começar a reler de novo a introdução para ver se eu consigo falar mais coisas. Então, desde os primórdios da civilização, o ovino se apresenta como uma espécie de grande importância, tendo-se difundido por quase todas as regiões do mundo. Em algumas, é explorado com técnicas incipientes, representando conjuntamente com os caprinos. A subsistência das populações desfavorecidas. Olha aí, então é um sistema bom de criação, criar ovinos e cabras, porque abastece as populações desfavorecidas. Por isso que eu estou pensando em montar a minha roça, a minha fazendinha. Eu estava querendo montar lá na floresta amazônica, mas só que daí eu estava vendo uns vídeos e daí eu vi um vídeo que o jacaré comeu uma onça lá no Rio Madeira. Daí eu fiquei com medo, porque o jacaré tinha o tamanho de uma casa, ele era do tamanho de uma casa, ele comeu a onça, matou a onça, o jacaré era enorme. E daí vamos supor, eu tô lá pescando no meu barco, lá no rio, pode ser o Rio Madeira ou outro rio, porque lá no Amazonas tem vários rios. E daí aparece um jacaré desse lá na água, como é que eu vou fazer? Ele vai me matar. Então, eu fiquei com medo, né? Eu já fui para lá em 2022, né? Eu fiquei dentro da selva, dormi no meio da selva amazônica, né? Eu fui lá no outro hemisfério, porque eu cheguei até Boa Vista, que é a capital de Roraima. Roraima fica aqui no Brasil, na divisa lá da Venezuela, com a Guiana Inglesa, mas eu já estava no hemisfério norte. Eu vou contar até um caso que aconteceu comigo, né? Um caos. Eu estava lá dormindo no meio da floresta, lá sozinho, lá. Daí teve um dia que eu acordei e daí eu achei que fosse 8 horas da manhã, porque eu não tinha relógio. Eu olhei assim pro céu, porque eu ficava identificando assim os horários através
da posição do sol, porque não tinha relógio. Daí eu olhei para cima, assim, daí eu vi o sol, estava numa posição. Daí, como eu tinha acabado de acordar, eu achei que fosse 8 horas da manhã. Daí eu peguei, dei uma arrumada nas minhas coisas, que eu estava dormindo numa rede, e continuei andando pela estrada, mas estava dentro da floresta amazônica. Daí, passou umas 2 horas e começou a escurecer tudo. Daí virou noite, eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Tá acabando o mundo. Acordei 8 horas agora da manhã e já tá escurecendo. Daí eu fiquei com medo, pensei que já tava acabando o mundo, né? Daí não entendi nada. Daí eu me lembro que quando eu olhei pro sol, ele tava numa posição, porque lá é diferente. Lá o sol parece que ele anda ao contrário do que anda aqui, onde a gente está no hemisfério sul, lá no hemisfério norte. É estranho. E lá no Amazonas, que fica perto da linha do Equador, o sol parece que anda bem em cima da nossa cabeça, assim, ele não... É engraçado, ele anda assim, mais reto, mas ele anda bem em cima da nossa cabeça. Não é igual aqui, que ele nasce de um lado e sai do outro. É muito esquisito. É uma sensação assim diferente. É uma coisa de outro mundo. Mas aí, o que eu pensei sobre esse negócio do sol que eu tô falando, que aconteceu comigo? Eu tô achando que eu devo ter dormido muito porque eu tava andando muito e eu ficava muito cansado, que eu andava o dia inteiro na estrada, porque não tinha nada o que fazer, eu tava lá perdido, sem fazer nada lá. Por isso que o juiz me interditou, né? Daí agora eu sou interditado, né? Pelo juiz e pelo promotor, né? Mas daí, continuando essa história lá no Amazonas, que aconteceu isso daí, e não tem explicação, né? Mas eu acho que eu devo ter dormido muito e daí só fui acordar 4 da tarde, às 16 horas. E eu achando que era 8 horas da manhã, porque eu não bebo, não fumo, não uso droga. E era, acho que foi a canseira mesmo, porque eu já estava andando vários dias lá, dormia no mato, tomava chuva no meio do mato. Nossa, era horrível. Foi uma experiência muito ruim. Daí, eu acho que eu devo ter acordado 4 horas da tarde, e daí eu achei que era 8 horas da manhã. Daí, quando escureceu, daí eu fui obrigado a voltar a dormir de novo. Eu andei só um pouquinho, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Porque eu acordei e achei que eu ia ter o dia inteiro para ficar andando, né? Porque eu tava dentro de uma estrada era meio asfalto e meio terra, mas era mais terra do que asfalto, porque ela era só buraco, né? Porque lá não é igual as estradas daqui, né? Tudo pavimentado, iluminado à noite. Não tem poste de iluminação, é tudo escuro à noite. É horrível. E daí, eu acho que foi isso que aconteceu. Daí eu tive que parar, nem andei muito, né? Eu parei e depois eu fui dormir, né? Daí eu não me lembro o que aconteceu, mas foi uma história assim que eu fiquei assim assustado, viu? Porque em 2 horas eu acordei e tava claro. Daí quando eu fui andar, passou 2 horas, escureceu tudo, virou noite. Daí eu fui dormir de novo. Não tinha nada para fazer. Eu só tava andando para ver se eu conseguia achar uma comunidade para mim ficar, para mim morar, mas não deu certo. Então, continuando sobre o curso de raças e cruzamentos de ovinos.
Por isso que eu estou pensando agora em montar um negócio aqui rural, onde eu moro, aqui na cidade de Franca, porque aqui tem um rio que chama Rio Grande, mas é longe daqui da cidade. Fica até no estado de Minas Gerais esse rio. Pode ser até que ele corta alguma parte aqui de São Paulo, mas é bem reduzido, porque fica na fronteira. Eu moro entre na fronteira de São Paulo e Minas Gerais. Então, continuando, em algumas é explorado, é que é uma revistinha e ela não dobra direito, né? Então tem poucas páginas, né? Em algumas é explorado com técnicas incipientes. Isso aqui eu já falei agora. Representando conjuntamente com os caprinos. Isso aqui eu falei agora. A subsistência das populações desfavorecidas. Então vamos continuar agora. Em outras, como Austrália, Nova Zelândia, Uruguai, Argentina, algumas regiões do Brasil, etc. Que significa que a exploração técnica para a criação de ovinos é utilizado nesses países. Encontram-se sistemas de produção avançados. É que tá ruim para mim ler aqui por causa da lombada da folha nas beiradas. Então eu tenho que ficar aqui tentando ver o que está escrito para mim ler, né? Então, encontram-se sistemas de produção avançados que possibilitam, por parte dos criadores, a obtenção de elevada rentabilidade econômica. É isso que eu estou procurando, mas na verdade eu quero fazer a criação de ovinos e de caprinos para mim ter um recurso de subsistência, para mim criar o meu próprio alimento, para mim poder matar e comer o animal, a carne do animal. E eu quero rentabilizar a sobra da economia, do recurso da produção. Então, as perspectivas da produção de carne são muito boas no Brasil. Em algumas regiões, o fator limitante, que é a estrutura de comercialização, está sendo gradativamente eliminado. O mercado é ávido, com um potencial em estado latente, impossível de ser atendido pelo rebanho nacional.
urge aumentar a produção concomitantemente à melhoria do sistema de comercialização. É fundamental também a disponibilização de carne de cordeiro, destinando-se os animais de descarte à industrialização. Um aspecto importante a ser ressaltado diz respeito ao preconceito existente no tocante às condições climáticas aptas à criação de ovelhas. Tem-se em mente que se trata de uma espécie oriunda de regiões frias. Ideia totalmente errônea. Dos animais domésticos, o ovino é um dos que apresenta mecanismos anatomofisiológicos mais propícios à sobrevivência em regiões de altas temperaturas, desde que a umidade relativa do ar seja baixa. A lã deve ser encarada como um isolante térmico, apto a proteger o animal do frio e do calor. Logicamente, esta adaptabilidade aos climas adversos está na dependência da raça. As raças mais especializadas na produção de lã, denominadas raças de lã fina, são as que melhor se enquadram às condições de elevadas temperaturas, considerando-se que seu velo fino e denso representa uma barreira à transmissão de calor radiante à superfície corporal do animal. Como exemplo, em um trabalho efetuado por Macfarlane em 1968, expôs-se um ovino da raça Merino a uma temperatura de 40 graus Celsius, em pleno sol e sem vento. A temperatura na superfície da lã, que recebia diretamente a radiação solar, atingiu 85 graus Celsius, enquanto que a da pele se manteve ao redor de 40 graus Celsius. As raças deslanadas, muito criadas no Nordeste brasileiro, também são altamente tolerantes ao calor. Em suma, o ovino é uma espécie que se coloca como mais uma alternativa à disposição do pequeno, médio
ou grande produtor rural, estando apta a se adaptar a diferentes sistemas de produção. Desde os mais tecnificados, levados a efeito em regiões de boas pastagens e clima ameno, até as condições adversas de meio ambiente, como solos pobres, rasos, com relevo acidentado e clima rude. Logicamente, o sucesso da exploração, em qualquer situação, estará na dependência de uma série de fatores, iniciando-se pela escolha da raça. Então ficou boa leitura assim logo no começo, porque a gente pode falar sobre um assunto que seria o assunto do curso, com bastante calma, paciência, tempo, e depois poder continuar falando dos outros assuntos, porque a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados trata de vários assuntos ao mesmo tempo. Então vamos continuar falando sobre a questão do século XVI, aonde nós estávamos falando a respeito desse assunto, para começar a conversar e continuando a conversar sobre a história geral da humanidade, que está em enfoque o conflito que teve entre os católicos e os protestantes. Mas aqui eu estou dando as considerações iniciais, para depois, em outros vídeos, a gente falar mais a respeito desse assunto. Porque estou fazendo uma série para continuar e depois ir desenvolvendo outros assuntos no meio disso que eu estou falando agora. Então, vou continuar aqui em um momento da leitura que eu tinha feito, que seria depois daquela situação que eu li a respeito da agricultura no vídeo anterior, que o sistema feudal ele utilizava a agricultura como um meio de vida. Então, a civilização europeia, eles tinham muitas práticas na agricultura, uma agricultura de subsistência no sistema feudal. Então, a vida do povo era mais ou menos a mesma em toda a Europa. Está vendo? A vida do povo nessa época, no século XVI, era mais ou menos igual. Não tinha essa diferença de classe social que tem hoje. Classe A, B, C, D, E. Tem pessoas de tudo quanto é tipo hoje. Então, isso já é um indício de que nós estamos vivendo pior do que o povo que nasceu no século XVI depois de Cristo, a era depois de Cristo. Nós estamos vivendo pior do que eles, com todos os problemas, as dificuldades, o modo de vida medieval, primitivo que eles viviam. Mas eu acho que no montante geral eles viviam melhor do que a gente hoje em dia, porque eles não viviam do mesmo modo que nós vivemos. Então, entretanto, no século XV, apareceram ideias novas em todos
os domínios. Dois pontos. Invenções científicas, descobertas geográficas, novos meios de produzir e de adquirir riquezas que abalaram profundamente o mundo medieval, até então estável. Está vendo? Está reconfirmando isso que eu falei agora. O mundo medieval, o feudalismo, era um sistema melhor para poder cuidar das pessoas do que esse sistema de hoje que nós vivemos. Porque hoje existem milhares e milhares, milhões de coisas que todo mundo pode fazer, mas só que vira uma coisa desigual. E aqui não, aqui está dizendo que no século XV e XVI, lá na Europa, havia uma união, um pensamento igual. É isso que a religião cristã divulga, ensina para o cristão. E aí, por isso que hoje nós estamos nessa situação. Por quê? Porque antigamente era um mundo profundamente medieval, mas só que eles tinham estabilidade, como eu li agora. Os homens logo começaram a refletir a respeito de suas desigualdades e divisões. Está vendo? Naquela época houve um consenso, então eles viram que eles estavam vivendo errado na desigualdade e na divisão, como acontece hoje. Hoje em dia, ou a pessoa ela é pobre ou a pessoa ela é rica. É uma desigualdade muito grande. Existe bilhões e bilhões de pobres e somente milhões de ricos. Então, por isso que existem desigualdades e divisões sociais no mundo de hoje. E a religião cristã, ela tem que resolver esse problema através da participação dos membros fiéis e religiosos, os membros que são realmente crentes, a mudar esse quadro para que possamos viver com mais dignidade proporcional ao modo e à qualidade de vida que nós vivemos. Então, a partir desta época, a Europa nunca mais teve uma unidade política nem religiosa. Olha só que interessante, porque antigamente era uma coisa só, todo mundo era cristão, porque havia uma unidade política e uma unidade religiosa. Hoje em dia não, hoje em dia existem várias unidades políticas e várias unidades religiosas. Olha só que legal, é um pensamento crítico, religioso e político. Por quê? Porque nós estamos falando que nesta época, há 500 anos ou mais, as pessoas viviam em outro sistema, diferente do sistema de hoje. Então, quando chegou o século XVI, o mundo já estava em plena transformação.
os homens da Idade Média pouco se importavam com o gelo do norte ou com o calor dos trópicos. Está vendo? Naquela época existiam outros pensamentos. Não era igual como hoje, que hoje existem muitos pensamentos. Naquela época eles não estavam nem preocupados com o gelo do norte, se estava derretendo ou não, do Polo Norte. O gelo do Polo Norte, onde tem as geleiras, né? A população, as pessoas, os líderes desta época, do século XVI, nem estavam preocupados com o que estava acontecendo lá na geleira do Polo Norte. E hoje em dia só falam nisso, né? Que a camada de gelo vai derreter. E daí todo mundo fica preocupado porque vai mudar o clima, vai mudar os terremotos, o solo das outras partes do mundo. E daí todo mundo fica conversando, debatendo a respeito do assunto e perde tempo com as coisas principais, mais importantes. Então, continuando, mas no século XVI apareceu uma nova raça de navegadores, dos quais os portugueses foram pioneiros, e que logo percorreu todos os mares da terra. Os reis foram os grandes animadores deste movimento que favoreceu muito o progresso científico relativo à navegação, assim como a construção de barcos doravante capazes de enfrentar sem dificuldade os perigos do mar. Olha só quanta coisa, hein? Que a gente pode interligar com os assuntos da religião, da igreja do canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então, foi, pois, tô trocando de página, com ótimos veleiros, pequenos mas resistentes, que Cristóvão Colombo chegou até as Índias Ocidentais e Vasco da Gama às Índias Orientais, no fim do século XV. As jovens nações marítimas da Europa Ocidental aceitaram o desafio. Assim começou a corrida às colônias. Nossa, foi assim que começou a escravidão que nós estamos hoje, através das colônias. Entretanto, os turcos, que foram os últimos e mais terríveis invasores do continente europeu, ficavam solidamente fortificados no leste, onde haviam cortado as velhas rotas
comerciais e destruído a supremacia das duas repúblicas comerciantes do Mediterrâneo, que eram Gênova e Veneza. Olha só que legal, hein? Então aqui nós já temos um indicativo do começo da decadência do que nós estamos passando hoje, né? Porque isso que as pessoas chamam de evolução científica, de mundo moderno, de alta tecnologia, são coisas que começaram a surgir nesse período. Por isso que a ciência científica evoluiu muito, porque nessa época foi a época dos descobrimentos, o descobrimento do Brasil, da América do Norte, da América Central, das Índias. Então foi um acontecimento que marcou época. Então eu vou parar por aqui, porque agora estou um pouco cansado e com sono. E depois, no próximo vídeo, eu vou continuando falando desses assuntos e vou acrescentando mais assuntos para a gente poder continuar estudando e aprendendo sobre o que aconteceu no passado, para que o nosso presente e o nosso futuro seja abençoado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Espírito Santo. Então fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.